Será que micotoxina não diminui o ganho de peso no confinamento? Será mesmo que as micotoxinas não têm influência negativa no ganho de peso dentro do seu confinamento, dentro do confinamento que você gerencia? Bom, para responder essa pergunta, eu vou começar com outra pergunta que, na verdade, geralmente, na verdade, é uma afirmação, né? Geralmente, nós precisamos ver para crer. Em geral, a nossa cultura, pelo menos na maior parte das vezes, a maior parte das pessoas precisa enxergar, precisa ver para acreditar naquela realidade, naquela situação. Mas como é possível, nesse caso, ver algo que é invisível? Não dá. A realidade é que não é possível enxergar, não é possível ver as micotoxinas. Agora, você acredita em vírus? Bom, hoje em dia é muito difícil alguém que não acredita em vírus, né? Aliás, não só pelo que a gente está vivendo hoje, mas N tipos de vírus aí que provocam diversas doenças que também são invisíveis. Além dos vírus, as bactérias, que também são invisíveis, bactérias que produzem doenças variadas aí na humanidade, até o momento em que o advento da produção dos antibióticos, por exemplo, as bactérias sempre fizeram estrago, ou seja, muitas coisas que acontecem a gente não pode ver, muitas coisas não são detectáveis ao olho nu, à visão do ser humano. E a micotoxina é mais uma dessas coisas. Bom, mas tem uma diferença entre bactéria e fungo, porque, na verdade, os fungos, a gente pode enxergar os fungos. Os fungos, eles se formam em colônias, quando eles crescem, eles são contados em unidade formadora de colônia, e os fungos, sim, são passíveis, a gente consegue enxergar os fungos. E as micotoxinas, na verdade, elas são um produto desse fungo. Só que, mesmo sendo capaz de enxergar os fungos, as micotoxinas a gente não consegue ver. Então, muitas vezes, o alimento está lá no seu confinamento, está lá na propriedade, o alimento está bonito, o alimento não tem nenhuma alteração de odor, não tem nenhuma alteração de cor, de consistência, mas ele pode ter micotoxina. Eu vou te contar por que isso acontece, como é possível detectar e algumas coisas que você precisa fazer para se livrar da influência negativa. Eu vou te explicar como essa influência negativa acontece, algumas coisas que precisam ser feitas para você se livrar dessa influência negativa das micotoxinas. Agora, apesar desse assunto ser recente nos confinamentos, da influência negativa das micotoxinas nos confinamentos, relativamente recente, esse assunto é relativamente recente, é um assunto antigo, porque a gente sabe, desde 1960, quando elas foram descobertas, que sim, quando estão presentes em altas concentrações dentro dos alimentos, elas podem levar a problemas sérios, como, por exemplo, surtos de morte de animais. E mais recentemente, então, a gente vem estudando o efeito dessas micotoxinas nos ruminantes. Agora, apesar de não ser possível ver o que elas fazem, é possível sim enxergar o estrago que elas fazem quando elas acometem uma propriedade, quando elas estão presentes em grandes concentrações. Agora, as contaminações leves por micotoxinas são diferentes, isso é uma coisa diferente dos surtos de morte, quando eu tenho um problema com micotoxina, porque as contaminações leves, elas roubam performance, elas reduzem a imunidade, mas elas não necessariamente são detectáveis, ou seja, eu tenho o problema dentro do meu sistema de produção, mas eu não consigo ver, não consigo enxergar, porque na maior parte das vezes, essas micotoxicoses, elas são assintomáticas, ou seja, eu não detecto sintoma nos animais, ainda mais quando eu estou falando de um grupo de animais, um sistema de confinamento, que envolve uma rotina pesada e o comportamento de um grupo grande de animais, numa baia, muitas vezes eu não consigo detectar sintomas. E realmente, esse fato, ele passa a ser importante quando o animal, sim, está confinado, porque o confinamento, por si só, ele leva a uma situação, a um desafio maior, na verdade, do que um animal de pasto, do que um animal de recria, né? E essas contaminações, quando o animal está confinado, elas acometem esse animal, aumentando o grau de desafio que ele já tem. Então, é um desafio de ambiente, é um desafio de dieta, é um desafio de ganho de peso grande que ele tá exposto, e essas micotoxinas, elas justamente vão aumentar esse desafio. Bom, mas o que são micotoxinas, na verdade? Micotoxinas são metabólitos produzidos por fungos, ou seja, é um produto, é uma substância que é produzida por um fungo ou por alguns tipos de fungo. E aí nós vamos começar a classificar esses tipos de fungo, porque comumente a maior parte das micotoxinas, elas são produzidas principalmente pelos aspergilos, pelos fusarium e pelos penicillium, que são os 3 tipos de fungos mais prevalentes. E esses fungos, eles também têm outras funções, mas em determinadas condições ambientais, eles produzem micotoxinas. E essas micotoxinas, as principais,
que acometem as criações animais são alguns tipos de aflatoxina, alguns tipos de fumonizina, o deoxinivalenol, que é o DOM, a zearalenona, a ocratoxina. Depois a gente tem outras micotoxinas que são mais comuns em frutas, que não acometem tanto, por exemplo, em geral, né, os confinamentos não usam resíduos de fruta, mas alguns confinamentos usam. Eu já tive a oportunidade de trabalhar, por exemplo, com silagem de manga. E aí a gente tem a patulina, que é uma micotoxina que é muito típica desse tipo de material, ou seja, presente nas frutas. Quando a gente vê a fruta em casa, no local onde ela sofreu impacto e tem aquela mancha na casca, embaixo, nesse local onde teve o impacto, onde muitas vezes teve a ruptura da barreira de proteção da fruta, é que o fungo que já estava ali acaba crescendo, acaba se desenvolvendo e acaba produzindo a micotoxina. Eu também tenho o ácido fusárico, que é uma micotoxina importante, porque ela tem um papel de potencializar o efeito das outras micotoxinas. E a produção, então, dessas micotoxinas, elas acontecem em condições favoráveis. E quais são essas condições favoráveis? Quando eu tenho, por exemplo, um aumento do teor de água livre dentro dos alimentos. Água livre é a água que não está ligada à molécula dos alimentos. Então, todo alimento é composto por matéria seca e água. A gente bem sabe disso. Quem trabalha com confinamento conhece muito bem o que é matéria seca. Enfim, a influência a necessidade de se conhecer o teor de matéria seca para fazer uma boa dieta, a influência do teor de matéria seca, tanto no consumo quanto para operacionalizar o confinamento, enfim, é um fato muito conhecido. E o que não é matéria seca, na verdade, é água. E dessa água, uma parte dessa água é água livre. E essa água livre é justamente o que está disponível para as reações dos fungos que interagem, que utilizam esse substrato, essa água livre, e crescem. E esse crescimento fúngico é compatível, é o que causa o acúmulo de micotoxinas dentro dos alimentos. Então, eu consigo detectar, consigo medir esse teor de água livre, e através da análise de atividade de água. Então, quando a atividade de água de um determinado alimento é maior que 0,65, significa que a chance desse alimento ter crescimento fúngico é grande. E aí vem, consequentemente, a produção de micotoxina desse alimento. Bem, hoje em dia nós temos uma legislação que é vigente no Brasil, assim como em outros países do mundo, na Europa, nos Estados Unidos, há legislações que determinam quantidades aceitáveis de micotoxina presentes dentro dos alimentos. E durante muitos anos, as fábricas de alimento para animais, os próprios produtores, eles consideraram, sim, esses números, que são os níveis toleráveis pela legislação, como uma guia para a composição das rações, para a utilização dessas rações dentro das propriedades. Mas hoje a gente sabe que isso não é suficiente, porque, na verdade, quando a gente considera tolerância de níveis de concentração de micotoxina, nós estamos pensando inicialmente em proteção da saúde animal. Hoje, o nosso desafio é produtividade, é melhorar o meu valor de arroba engordada. E, além disso, a gente também já sabe que quando eu tenho doses baixas de diferentes tipos de micotoxina, que teoricamente estão permitidas pela legislação vigente, existe uma interação, um efeito sinérgico, que na verdade é um efeito deletério negativo de várias toxinas em dose baixa no organismo do animal. Porque é como se diversos tipos de pequenas agressões estivessem sendo feitas. Agora, como eu disse no início, muito provavelmente você que está em confinamento, você que é técnico, você que é veterinário, você que é zootecnista, você que é agrônomo, você que trabalha com confinamento, você pode não conseguir enxergar nenhum tipo de sintoma clínico. Essas micotoxicoses, na maior parte das vezes, quando você tem um processo de compra bem estabelecido dentro do confinamento, bons fornecedores, quando você tem prática, experiência no assunto, você vai trabalhar com alimentos bons. Isso te leva a acreditar que não existe a chance de ter essa contaminação. Mas justamente o que eu estou dizendo hoje é que, quando a gente dosa, e eu digo isso com uma experiência de dosagem de mais de 1.000 amostras de análises de alimentos que estavam contaminados com um ou mais tipos de micotoxina, mas sempre em dose baixa. E aí, pela legislação, está tudo certo, porque você está dentro da lei, mas pela produtividade, não. Porque esse efeito sinérgico, ele acaba levando o animal a produzir menos, a ganhar menos peso. Muitas vezes é um parâmetro reprodutivo que eu estou avaliando, não no nosso caso do confinamento, mas nas fazendas de cria,
Muitas vezes eu estou avaliando um parâmetro reprodutivo e eu vou ter um problema justamente em consequência de uma dose baixa, por exemplo, de uma micotoxina que se chama zearalenona. Nós vamos falar um pouquinho mais dela mais para frente. Bom, então é importante porque eu sei que eu tenho e eu sei que isso, somado um efeito deletério de uma com a outra, eu vou ter queda de produtividade. Agora, existem de 300 a 400 tipos de micotoxinas. E ainda tem muita pesquisa para ser feita nesse sentido. E essas micotoxinas, elas são produzidas tanto no momento que a planta está no campo, né, que o alimento ainda está na planta, está na lavoura, no campo, quanto no momento em que esse alimento ele é cortado e é levado para armazenagem. Então, tem os fungos de campo e os fungos de armazenagem. E esse crescimento é totalmente dependente dos fatores ambientais, que justamente é calor e atividade de água alta. E também existem alguns fungos que são fungos específicos que crescem melhor no frio. Então, essas duas circunstâncias, tanto o calor quanto o frio e o teor de água livre são fundamentais, são condições fundamentais para o crescimento desses fungos. E eu tenho que lembrar também que em algumas situações onde eu tenho a umidade relativa do ar muito alta, e se você que está aqui acompanhando com a gente o programa hoje, por exemplo, está na região norte do Brasil, onde eu tenho chuvas diárias, não é a nossa realidade aqui no Sudeste, não é a realidade muitas vezes do Nordeste ou do Sul. Mas se você às vezes está na região norte, numa região que chove diariamente, em um volume grande de água, a umidade relativa do ar é muito alta. Todas as matérias-primas que tiverem alto valor higroscópico, como, por exemplo, a polpa cítrica, uma torta de algodão, uma casca de soja, elas vão ganhar água livre. O teor de água livre delas tem chance de aumentar durante o período de armazenagem. E eu posso constatar isso facilmente quando eu tenho um aumento de temperatura nessas matérias-primas durante a armazenagem. Eu consigo medir, consigo detectar esse aumento de temperatura. Então, essas condições elas variam um pouco, de acordo com o tipo de material e de acordo com a região do Brasil que eu estou trabalhando. Agora, numa situação de ingestão frequente, como, por exemplo, acontece no confinamento, onde o desafio realmente é maior, onde a quantidade de alimento concentrado que o animal ingere é maior, é lá que eu vou ter o problema. Porque numa situação de pasto, numa situação de campo, por mais que existam também fungos, que a gente sabe, você que é técnico, você que tem boi, você que é do campo, você sabe, tem fungo que acontece, por exemplo, na macega do capim, de alguns tipos de capim mais que outros, e que levam, por exemplo, a lesões como fotossensibilização, coisas muito feias de se ver. Em geral, a gente tem esse problema quando a gente tem, assim, também uma condição ambiental importante, como uma formação do ambiente favorável ali embaixo do capim. Mas, nesse momento, a maior parte dos animais está com uma microbiota ruminal muito bem equilibrada. Bom, aí eu vou fazer um parênteses, né? Se eles estão bem nutridos, ou seja, se a quantidade de massa, de produção de capim, de forragem é boa, se o nível nutricional do capim é bom, se existe uma suplementação mineral adequada para aquela categoria, então esses animais que estão no pasto, eles estão com uma resistência orgânica bem fortalecida. Muitas vezes eles têm uma condição ambiental muito boa. Então, por mais que eu tenha fungo, que eu tenha micotoxina, elas vão encontrar um rumen muito rígido, um rumen com capacidade para neutralizar. Algumas micotoxinas, elas são neutralizadas por algumas bactérias do rumen nessas situações. Outras não. Então, mesmo no pasto, eu ainda tenho que tomar cuidado, porque existem algumas situações que eu deveria, sim, atuar contra micotoxinas. Mas no confinamento, muda completamente o jogo, porque a suposição inicial, né, a prerrogativa de se confinar é adensar a dieta. Quando eu adenso a dieta, eu boto carboidrato, eu boto amido, eu boto energia, eu boto concentrado, e aí eu mudo todo o equilíbrio dessa microbiota, e esse é um fator, vamos dizer assim, uma mudança importante na característica do animal que é ruminante, fora um outro fator ambiental, que é reduzir o espaço, enfim, todas as prerrogativas de um animal confinado. E aí esse animal, ele tem uma microbiota que está mais suscetível e o efeito dessas micotoxinas se torna maior, porque a concentração que ele ingere é maior e porque a defesa dele é menor, ou seja, a resistência orgânica dele é melhor. E aí pode acontecer uma intoxicação ou uma resposta tóxica. Quando eu falo em intoxicação, não é somente assim um quadro grave de uma intoxicação aguda. A intoxicação é uma resposta tóxica do organismo a uma substância que entrou nesse organismo, que é um corpo estranho e que vai levar a uma reação desse organismo. E essa resposta tóxica, ela se manifesta algumas vezes com alguns sintomas. E esses sintomas que detectáveis, por exemplo, no confinamento, são redução do resultado zootécnico, do ganho de peso, por exemplo.
redução da resposta imune dos animais, uma imunossupressão, uma redução da resistência orgânica desses animais. Situações de diarreia, diarreias em mudança do score de fezes, mas evoluindo até diarreias importantes que acontecem e que muitas vezes são esporádicas e que muitas vezes passam desapercebida, mas o animal está ali e eu começo a observar um pouco de diarreia e eu tenho certeza que alguma coisa pode estar errada ali no confinamento. Lesões no fígado, lesões no rim, edema pulmonar. É claro, nós estamos falando de sintomas que variam de acordo com a concentração que esse animal ingeriu de micotoxina, mas quando eu falo em edema pulmonar, é uma coisa muito longe da nossa realidade. Edema pulmonar é um acúmulo de líquido no pulmão. E se eu falar em secreção nasal? E se eu falar em corrimento nasal? Não necessariamente um animal que está com um quadro de pneumonia, mas um animal que está só com uma secreção nasal. Quantos por cento de animais que hoje eu tenho dentro do confinamento que apresentam algum tipo de sintoma respiratório? Porque além dos outros desafios que eu já disse um pouco antes, eu também tenho o desafio da poeira, da concentração de animais, do número de patógenos que está mais alto dentro daquelas baias de confinamento, então o desafio é maior. E aí eu tenho uma micotoxina que diminui a resposta imune desse animal. Então eu começo a ter alguns tipos de sintomas leves que podem ser transitórios, dependendo do grau de ingestão, mas que com certeza eu posso até não detectar ou eu posso até achar que é normal. Eu muitas vezes vejo animais no confinamento com secreção nasal, não serosa, mas um muco mais espesso, até muitas vezes tendendo a purulenta. E aí, essa é uma situação que eu posso ter certeza que esse animal não ganhou tanto de peso que ele tinha que ganhar. Que o investimento que eu fiz ali na minha dieta, nesses animais que são acometidos, o retorno desse investimento vai ser menor. Depois tem algumas micotoxinas que também provocam vômito, mais em suínos isso, né? Mas é importante dizer que essa mesma micotoxina que provoca vômito em suíno, por exemplo, que é a vomitoxina, ou dioxinivalenol, ele reduz a palatabilidade das rações para bovinos. Experimentos demonstram que quando você oferece 2 tipos de ração diferentes, as rações que contêm micotoxinas, os animais preferem as rações que não contêm. O paladar, a palatabilidade da ração é alterada quando o animal está recebendo uma ração, por exemplo, que contém a vomitoxina ou outras micotoxinas. Além disso, eu posso ter quadros mais graves, por exemplo, de hemorragias, quadros que evoluem até a morte do animal. Agora, o mais comum não é nada disso. O mais comum é eu ter um alimento melhor, que foi mais selecionado, e uma ingestão constante, porém concentrações mais baixas de micotoxina. E aí eu não consigo detectar facilmente, muitas vezes eu não consigo detectar e eu perco dinheiro nesse momento. E é justamente por isso que a gente está aqui hoje, para falar especificamente desse tipo de contaminação. Bom, vamos começar falando das aflatoxinas. A aflatoxina é uma micotoxina muito potente, produzida pelo aspergillus, por algumas espécies de aspergillus e alguns tipos de aflatoxina, algumas mais potentes que as outras, algumas em especial, por exemplo, se acumulam nos tecidos dos animais, algumas delas podem ser excretadas, por exemplo, no leite, são ingeridas pelo ser humano, e a aflatoxina, ela é, na verdade, talvez a mais deletéria, e ela comprovadamente relacionada a câncer no fígado, a alterações teratogênicas ou carcinogênicas no fígado. Mas esse é só um problema, e um problema que muitas vezes não vai acontecer no confinamento, não dá nem tempo disso acontecer. Mas essa aflatoxina, que é muito comum, por exemplo, no amendoim, que é comum, por exemplo, no algodão, no milho, ela entra ali, por ser comum, muitas vezes a dosagem da legislação, que a legislação falou, ó, você pode usar qualquer alimento que tenha até 20 ppbs, 20 partes por bilhão de aflatoxina. É baixa. Uma parte por bilhão é micrograma por quilo. É muito baixa. Então, você pode usar um alimento que tem até 20 ppbs. Ok. Mas, muitas vezes, a gente encontra alimentos com 10 ppbs, que é metade disso, já causando redução de performance, e algumas vezes a gente encontra 30, 40 ppbs, e esse alimento sendo usado, mas aí, se não tiver uma proteção, eu vou ter problema clínico, vou ter problema sério. Bom, por ser talvez a micotoxina mais antiga e mais estudada, a gente conhece melhor os efeitos deletérios dela. Mas, além da aflatoxina, a gente tem que falar também, por exemplo, do DOM, que é o dioxinivalenol. O DOM, ele é produzido pelos fungos do grupo dos tricotecenos, produzido pelo Fusarium, e o principal problema dele é a redução de performance, e muitas vezes ele está presente, muito comumente, no milho e nos derivados do milho. No resíduo úmido de cervejaria, eu consigo detectar também, muito comum, a presença do DOM
da micotoxina DOM no resíduo úmido de cervejaria. E o efeito mais importante em ruminantes, porque o ruminante não é tão sensível quanto o suíno, por exemplo, né? Então, eu não vou chegar a ter sintoma clínico, mas é sim uma redução na performance. Agora, assim como outras micotoxinas, o dioxinivalenol ou DOM, ele pode ser neutralizado pela microbiota do rumen. E aí que entra uma parte muito importante da nossa conversa, que é dar condições, melhorar condições, atuar na melhoria desse ambiente ruminal para fazer com que essas bactérias que estão ali tenham maior ação, maior eficácia, na verdade, no combate dessas micotoxinas, como, por exemplo, o DOM. E uma característica interessante é que ela, diferente de alguns outros tipos de micotoxina, o DOM se desenvolve também em clima frio, mas em regiões, em condições que tem bastante umidade, bastante água. Depois nós temos, além do DOM, a fumonizina. Vamos falar primeiro da zearalenona. A zearalenona é uma micotoxina que ela afeta diretamente a reprodução. Em suínos tem efeitos muito deletérios. Em ruminante, em geral, a gente não consegue atribuir muita situação clínica à zearalenona. Ela sim tem um efeito negativo. Ela é comumente encontrada, por exemplo, na cevada também. E apesar de ser muito tóxica em outras espécies, nos ruminantes a gente não consegue detectar tantos sintomas clínicos da zearalenona. Mas ela também pode ser destruída pela microbiota ruminal. Muito provavelmente, né, por isso que quando os animais estão no pasto e recebem uma suplementação, mas tem um ambiente ruminal muito mais favorável, uma condição ambiental mais favorável, eles conseguem reagir muito bem a essa ingestão de zearalenona, por exemplo. Imagina só a importância, percebe a importância do rumen no processo de neutralização das micotoxinas. O rumen que é tão importante quanto o próprio boi, né? Quando a gente fala em rumen, talvez a área que mais vai evoluir aí para a gente ganhar performance em confinamentos é melhorar o ambiente ruminal, é conhecer cada vez melhor essa microbiota do rumen, é dar condições para que essa microbiota se desenvolva, para que a eficiência na degradabilidade dos alimentos melhore, na digestibilidade da dieta. E quando a gente atua dessa forma, promovendo biorregulação, ou seja, condições para que esse ambiente esteja mais equilibrado, mais regulado, eu vou também favorecer a eliminação ou a neutralização de micotoxinas dentro do rumen. Bom, as fumonizinas são muito importantes. Elas são produzidas pelo fusário, muito comum nos milhos, em todos os derivados de milho também, muito comum. E representa um problema muito sério, às vezes, para algumas espécies, como, por exemplo, para os cavalos, onde elas levam aos quadros de leucoencefalomalácia, mas também para os ruminantes. A gente tem um outro quadro que é atribuído ao enxofre nos ruminantes, que é a polencefalomalácia, e alguns derivados do milho que, pelo processo, enfim, acabam se tornando muito concentrados em enxofre. Eles têm uma inclusão até limitada na dieta por conta disso, mas esse mesmo derivado também pode ser rica em fumonizina, que também pode levar a um problema quando ingerida em grandes concentrações. No nosso caso aqui, também outra micotoxina que vai levar a problema hepático, a problema renal. Quando eu falo em problema hepático, pense em hepatite, né? E esse fígado? Qual que é o papel, qual que é a função desse fígado dentro de um animal que está no sistema de produção intenso, que está no confinamento? Vou falar um pouco disso mais para frente. Vamos passar agora pela ocratoxina. A ocratoxina, ela acontece também quando, aliás, também não, a ocratoxina, ela é uma micotoxina que é característica quando eu tenho algum problema no momento da colheita dessas plantas, ou seja, eu vou levar para armazenagem uma planta com teor de umidade mais alto do que eu deveria. E aí eu acabo tendo desenvolvimento, a produção dessa ocratoxina A no momento da armazenagem dessas plantas. E ela pode ser produzida tanto pelo aspergillus quanto pelo penicillium. Depende da temperatura, da característica do clima da região. Aqui no Brasil, mais comum por aspergillus, mas ela pode também ser produzida pelo penicillium. E é um fungo muito comumente encontrado, produzido nessa situação onde eu tenho esse alimento que foi colhido com um teor excessivo de água, com um teor alto de umidade, e durante a armazenagem esse alimento ficou sob condições, e aí sim, os fungos se desenvolveram e produziram a ocratoxina, no caso. Bom, eu encontro em alimentos energéticos, mas encontro também em amendoim, encontro também em soja,
todos esses alimentos que são comumente usados aí nos confinamentos, que a gente precisa lançar mão desses alimentos para balancear, para fechar as nossas dietas. E lembrando que a ochratoxina A também está correlacionada a uma redução da resposta imune, a um problema no fígado, a um problema no rim e uma redução do ganho de peso desses animais. Bom, no confinamento, realmente, o desafio é diferente, porque eu estou falando ali de um momento que eu preciso, que eu tenho, primeiro, que o dinheiro que eu tenho que colocar em comida é muito mais alto do que numa situação de recria, numa situação de cria, né? Uma dieta de confinamento, ela tem um investimento muito maior. E esse animal, ele precisa estar muito redondo para responder da melhor maneira possível a essa dieta. Ou seja, o que eu boto de dinheiro investindo ali precisa retornar da melhor maneira possível. Então, quando eu penso que eu tenho um fator agressor, por exemplo, que chega no rumen, que afeta o equilíbrio desse rumen, que leva na verdade, é um fator a mais, é um desafio a mais para se manter a simbiose desse rumen. No animal de pasto, por exemplo, no animal de recria, o próprio ambiente, como eu já disse antes, esse animal estando bem nutrido, ele vai conseguir reagir muito bem a alguns tipos de micotoxina que estão ali no pasto, e aí não vai ter tanto problema. Agora, no confinamento, eu estou falando de final de campeonato, eu estou falando de um time que, imagina um boi, né, passando toda a vida dele por todas as etapas do campeonato, e chegou no confinamento, são as oitavas de final, até chegar na final para ganhar o jogo. E é ali que eu tenho que ser eficiente, é ali que eu tenho que passar a olhar para coisas que eu não olhava antes. E as micotoxinas são um fator importante que recentemente vem ganhando espaço, porque realmente quando você chega e combate elas e consegue trabalhar com algum tipo de adsorvente, com biorregulação de uma forma efetiva, o ganho de peso aparece, o resultado aparece de forma indiscutível. Comparado com toda a tua média histórica, muitas vezes você começa a usar algum tipo, desde que seja realmente um produto bem estudado e bem pensado, você consegue comparar, por exemplo, com o seu resultado anterior, no mesmo ciclo, às vezes começando a usar um produto no meio do ciclo, no meio do campeonato, num momento até que não deveria ter um ganho de peso expressivo, mas a resposta vem de uma forma importante. Bom, e quando eu falo em confinamento, eu tenho que lembrar do fígado. Por quê? Por que eu tenho que lembrar do fígado? Qual que é a importância do fígado, desse órgão, né, que muitas vezes passa desapercebido aí nos sistemas de produção, mas eu tenho que lembrar do fígado. Porque o fígado, ele está muito envolvido em todos os processos digestivos, ele participa dos processos digestivos, ele participa do metabolismo energético. Metabolismo energético significa metabolismo para a produção de energia. Então, o animal que ganha peso, ele precisa ter um metabolismo energético eficiente para poder ganhar a maior quantidade de gramas, de quilos, de arroba por dia, por mês, pelo ciclo de confinamento. Então, o fígado participa de forma importante desse metabolismo energético. Também ele é relacionado e tem uma função muito importante, que é a limpeza, a detoxicação do organismo. Ou seja, várias moléculas que chegam no organismo, que são tóxicas, são levadas ao fígado para ser quebradas, detoxicadas. Uma outra função muito importante do fígado, quando eu utilizo alguns antibióticos, alguns medicamentos que têm que passar pelo fígado para ter efeito e depois para ser eliminados pelo fígado, pelo rim. E como o fígado é realmente muito exigido dentro do confinamento, é muito comum que eu tenha abscesso hepático. Quando eu vou acompanhar abate em confinamento, por exemplo, de 14% a 17% dos animais, isso varia um pouco de acordo com a dieta, de acordo com a adaptação, enfim. Existem algumas teorias que são ali cogitadas quando o assunto é abscesso hepático. Mas o que eu quero dizer aqui é o seguinte: o fato de existir, e em ocorrência maior do que em situações que não seriam de confinamento, já demonstra o tanto que esse órgão é importante para o ganho de peso e, consequentemente, para engordar o bolso, né? Porque não é simplesmente engordar o boi, tem que engordar o bolso também. E é justamente por isso que a gente veio aqui falar hoje de um assunto como esse. Bom, no confinamento, além da redução do resultado zootécnico, quando eu tenho, sim, alimentos contaminados por micotoxina, e como isso é normal e ocorre sempre, eu tenho um consumo extra de energia do sistema para poder mandar essas micotoxinas embora. Então, o fígado que participa ativamente desse processo, ele consome energia. Então, é como se eu tivesse um tanto de quilojoules de energia totais para serem direcionados para a manutenção do peso e para o ganho de peso do animal. Eu tenho que, uma parte disso é direcionada para a neutralização, para a eliminação, para a detoxicação dessas micotoxinas. Então, eu vou ter uma produção menor de arroba, e, obviamente, uma redução no faturamento por boi, no faturamento total do confinamento. Agora, por quê? Por que isso acontece? Por que quando o animal
ingere micotoxinas ou alimentos que contêm micotoxinas constantemente, eles vão ter uma redução, uma diminuição dos resultados zootécnicos, por exemplo, um ganho de peso inferior. Porque algumas coisas acontecem. Primeiro, eu tenho uma interferência, uma redução, o fato da contaminação da micotoxina estar ali afeta o consumo. Altera a minha curva normal de consumo, ou seja, no momento em que, se é início de confinamento, que o boi está começando, o consumo está crescendo, meu gráfico de consumo está bonito, eu começo a ter oscilações discretas. É claro que você só consegue perceber isso de forma nítida se você começar, se você já tiver um sistema de leitura de coxo, de descarga controlada, enfim, se você já souber exatamente o que você está colocando de matéria seca e quanto está sobrando dessa matéria seca. Mas o fato é que micotoxina interfere, afeta o consumo, reduz o consumo. O animal come menos, literalmente come menos. E essa redução de consumo, ela oscila. Por quê? Porque cada parte, por exemplo, quando eu pego um silo que está lá no meu galpão de armazenagem, eu pego um silo, eu tenho uma contaminação. Não é no silo inteiro que essa contaminação está presente, ela é como se eu pegasse um pão e olhasse no pão aquela mancha do bolor verde ali, né? Então, eu tenho uma região algumas regiões da minha pilha de armazenagem que estão mais afetadas. Lembrando que micotoxina a gente não vê. Eu não preciso ter uma mancha de bolor, por exemplo, numa silagem, para ter micotoxina ali. Normalmente, não tem vestígio, não tem nenhum tipo de vestígio, a gente não consegue enxergar nada. Mas esse animal que come menos, ele ganha menos peso, ele converte menos, o processo digestivo dele está prejudicado e ele tem uma redução das defesas imunes. Então, ele precisa de mais energia ainda, porque se ele está com a imunidade mais baixa, entra mais patógenos e todo esse mecanismo, toda essa dinâmica de defesa do animal, ou seja, produção de defesa, gasta energia que, em vez de ser direcionada para o ganho de peso, está sendo direcionada para defender o animal. E muitas vezes os sintomas acontecem porque o desafio é alto. E se a imunidade está mais baixa, então eu começo a entrar um pouco com um sintoma clínico leve e transitório. E é muito importante. Às vezes eu vou num confinamento, eu começo a ver, por exemplo, um aumento do percentual de animais com sintomas respiratórios. Já troca a orelha, já dá uma olhada melhor nisso, porque pode ser micotoxina. Diarreia esporádica, enfim, alguns sinais clínicos que acabam acontecendo em poucos animais, porque na maioria não vai acontecer nada, como eu já disse antes. Mas, justamente, é esse gasto de energia adicional que vai roubar o meu resultado zootécnico. E quando essas micotoxinas mais atrapalham? Quando a dieta é boa, quando eu tenho um desafio energético importante da dieta, ou seja, num lugar que eu uso tecnologia, que eu já estou trabalhando de uma forma redonda, que eu estou procurando cada vez mais melhorar a minha dieta, colocar mais energia, aumentar o meu índice zootécnico, é nesse lugar que a micotoxina mais atrapalha. Porque se eu estou com uma dieta muito pobre em energia, ou com algum tipo de problema, que eu não vou atingir o resultado de qualquer forma, porque eu não estou conseguindo nem atingir o requerimento daqueles bois, ou que eu tenho um erro muito grave nas mensurações de matéria seca e não consigo saber exatamente o que eu estou fornecendo, nessa situação eu vou ter um problema que já é maior e anterior. Então, quando eu estou buscando melhorar o meu confinamento, quando eu estou buscando melhorar a minha dieta, é nesse momento que a micotoxina mais atrapalha. Quanto maior o teor de energia da dieta, quanto maior o teor de amido, quanto maior o desafio, por exemplo, nesse ambiente ruminal, maior é a chance da micotoxina me prejudicar. É nesse momento, é nessa situação que eu tenho que olhar e que eu tenho que me prevenir, porque eu estou fazendo tudo para melhorar e é justamente nesse momento que a micotoxina mais te atrapalha. Agora, atrapalha sempre, né? Porque por mais que eu tenha outros problemas na dieta, se eu tenho micotoxina, eu tenho problema chegando no fígado. Eu tenho gasto de energia para detoxicação dessa micotoxina. E se eu tenho erros de dieta, se eu tenho erros de fornecimento de energia, se eu tenho erros de distribuição de dieta, se eu tenho erros de dieta oferecida versus dieta balanceada, e esses animais estão com algum nível de deficiência de nutrientes, e eu ainda tenho micotoxina, aí a chance de eu ter sinal clínico é maior. E aí, lógico que nessa situação eu estou caminhando para ter um surto, para perder algum animal que é mais sensível, um ou mais animais, e se eventualmente eu comprar um lote de matéria-prima que chega muito contaminado, eu posso ter um surto. Então, sempre atrapalha, mas quando eu estou com um confinamento muito redondo, já com várias tecnologias implantadas, buscando aumentar a energia da dieta, desafiar mais esse animal,
crescer em ganho de peso, é nesse momento que eu tenho que tomar muito cuidado, que eu tenho que ter muita atenção para um ladrão de performance, que é essa ingestão de micotoxina constante. Agora, quando você ouve isso pela primeira vez, você pode pensar várias coisas, né? E eu trabalho nessa área já há bastante tempo, converso com bastante gente, e as respostas são muito variadas. Então, muitas vezes você pode pensar assim, Marcelo, eu não acredito que na minha fazenda, no meu confinamento, eu tenha algum tipo de problema relacionado a isso. E é fato que, na maior parte das vezes, quando você ouve pela primeira vez, a tendência é essa, eu não consigo ver, a minha matéria-prima está bonita. Aí tem uma coisa muito simples, né, que é fazer a análise e detectar que ela está ali. Isso é fácil, simples de ser feito, é só coletar direitinho, fazer uma amostragem bem feita, é simples de fazer. Assim como foi, por exemplo, lá no Guido, quando a gente começou, ele não sabia, ele falou, Marcelo, eu acho que eu não tenho aqui, o resultado já era bom, ele já confinava há 23 anos, o resultado já era muito bom, já atendia, já estava trabalhando com lucro na fazenda, ele falou, Marcelo, eu acho que eu não tenho não, mas eu quero ver, eu quero realmente testar, eu quero saber se eu tenho ou não. E aí, no primeiro ano, a gente já teve 18% de ganho de peso adicional quando usou um bioregulador adsorvente que foi efetivo contra as micotoxinas que estavam presentes naquela dieta. No segundo ano, o resultado foi mais assustador ainda, porque justamente entrou uma silagem diferente, que tinha uma contaminação que a gente não conseguiu detectar antes, e aí, no meio do caminho, precisou se mudar a estratégia de combate, e a partir do momento que mudou a estratégia de combate, teve um dos lotes que ganhou 742 gramas a mais, do 45º dia até o final do confinamento. Foi realmente assustador esse ganho de peso desse lote, e naquele ano, todos os lotes ganharam realmente mais que 20% de ganho de peso. Aí, uma outra situação também que aconteceu, por exemplo, lá no Domingos, que é amigo, que é cliente nosso aqui, o Domingos, ele entrou, no primeiro ano que ele fez, um bioregulador adsorvente, que era o VLN, os animais estavam apresentando um pouco de diarreia aqui e ali, e foi nítido. A gente entrou com a biorregulação, com a neutralização da micotoxina, alguns dias depois, a gente tinha zerado o problema de diarreia no confinamento. E isso é um sinal que quando a gente consegue resolver, quando a gente consegue enxergar, por exemplo, que nem no caso do domingo, que a gente conseguiu ver, estava com diarreia, de repente entrou com adsorção e com bioregulador, parou a diarreia, significa que a concentração de micotoxina estava um pouco maior, que estava dando algum tipo de sintoma clínico, mas que muitas vezes não eram diarreias severas, era mudança de score de fezes detectável, e muitas vezes isso pode passar batido, e aí a hora que eu fecho o ciclo, eu falo, caramba, não tive o resultado que eu tinha que ter, né? Eu não consegui. E aí eu posso ter certeza que se eu tenho uma diarreia, eu tenho uma redução de absorção, com certeza, né? Isso é fato. Lá no Ricardo também foi bem interessante, no segundo ano, na verdade, que a gente começou a fazer esse trabalho de neutralização, de usar um adsorvente, um bioregulador, era um lote de vacas, e ele constatou um aumento do ganho de carcaça daquelas vacas, perto do que era esperado, perto do que era projetado, 1,5% a mais de rendimento de carcaça. Foi um ganho bem expressivo, que está totalmente relacionado à eficiência alimentar, que está relacionada à biorregulação. Assim como quando a gente usou o aditivo e tirou o problema de diarreia, que era um problema clínico, do outro lado, quando a gente usou, a gente melhorou a eficiência, a degradabilidade, a digestibilidade, e isso resultou num aumento, num ganho de carcaça. E aí sim, é um ponto muito interessante que talvez você discuta comigo e falar, Marcelo, mas para mensurar ganho de carcaça, você tem que ter uma parceria muito boa de abate. Concordo. Eu acho que nós temos que falar, nós temos que buscar esse tipo de parceria, mas nós temos que saber que isso nem sempre vai ser uma realidade. Então, a gente não costuma comparar muito o ganho de carcaça por essa situação. Bem, hoje a gente vive uma situação de matérias-primas com um patamar muito alto, com valores realmente muito altos, e você pode pensar assim, mas, Marcelo, não tem espaço para mais nenhum ingrediente na minha dieta. O meu valor de ração, 1 quilo de matéria seca por dia, a minha diária tá fora, qualquer coisa que eu colocar mais já escapa. Aqui em casa eu não tenho esse problema, eu não vejo isso como uma prioridade agora, não é o momento para fazer isso, nós não estamos de brincadeira, tá difícil fechar a conta, Marcelo, não é o momento para fazer isso. Eu te pergunto assim, me fala uma coisa, quanto que é o teu valor de arroba engordada hoje? Quanto está o teu valor de arroba engordada hoje? Esse é o parâmetro, essa é a variável que a gente coloca, porque faz uma conta comigo, se você perder 5% na eficiência alimentar, ou seja, de tudo que você ganharia, você ganhar 5% a menos. De um desperdício, realmente, por um problema de contaminação baixa por micotoxina. 5% de eficiência alimentar se perder para o ambiente, por exemplo.
são R$110, 105 a R$110, dependendo do teu valor de arroba, a menos que você deixa de receber. Então, são R$105 a menos por boi, com 5% a menos de digestibilidade, de aproveitamento dessa dieta, R$105 a menos por boi, por ciclo. Aí você multiplica pelo número de bois e vê quanto desses R$105 mereceria ser investido para você resolver esse problema. Agora, eu te digo uma coisa. Quando a gente ignora esse tipo de problema, eu tenho outras prioridades, isso para mim não é prioridade agora. Quando eu ignoro esse tipo de problema, e você analisa, por exemplo, o número de perda de animais que você tem no confinamento num período de 5 anos, e você não consegue, por exemplo, melhorar o índice de ocorrência de sintomas respiratórios, você está trabalhando redondo, a tua dieta é boa, mas mesmo assim você não consegue melhorar, por exemplo, a ocorrência de pneumonia dentro do confinamento, justamente tem algum fator que você não está detectando, que está prejudicando ali. E as micotoxinas, elas são um fator que causam esse tipo de prejuízo, e se você não investigar, você não consegue detectar. E você continua perdendo de 5% a 20% de resultados zootécnicos. 5% é o mínimo que você perde, como eu disse anteriormente. Mas é de 5% a 20%. Aí você tenta melhorar o valor da arroba engordada, porque não está dando aquele resultado exatamente como planejado, tentando comprar alimentos com menor valor de pagar menos mesmo, né? Pagar menos pela matéria original, pela tonelada de matéria original. E muitas vezes isso piora a situação, porque os alimentos que estão abaixo do preço têm uma chance enorme de estar estocado há mais tempo. E é justamente nesses alimentos que o teor de micotoxina é maior, porque ele ficou mais tempo estocado e tem a chance de ter tido incorporação de água do ambiente, por exemplo, durante o período de estocagem. Então, a melhor coisa a fazer nesse sentido, e nesse momento de arroba alta, é olhar de frente, encarar esse desafio, é rastrear o que você pode ter de contaminação dentro do confinamento, é combater essa contaminação, é fazer biorregulação, melhorar o ambiente ruminal, muito importante, através do uso de prebióticos, de probióticos, é usar absorventes de micotoxina bioreguladores que tenham a capacidade de te dar esse efeito positivo. E eu aposto que o próximo grande salto de produtividade no Brasil é relacionado à melhora do ambiente ruminal, à melhora do padrão de bactérias, a eficiência dos micro-organismos presentes no ambiente ruminal e a melhora na eficiência biológica, levando em conta, sim, a maior degradabilidade dos alimentos no rumen, uma microbiota mais eficaz, mais eficiente. E aí, quando você usa, por exemplo, um biorregulador, quando você promove a biorregulação associada a um absorvente de micotoxina, você pode ter um retorno de 1 a 8 vezes o capital que você investiu nesse biorregulador, dependendo da potência da tua dieta.